No vídeo de hoje, o filme em questão, ele foi um dos pedidos de um dos inscritos aqui do canal. E na época do seu lançamento, a internet simplesmente parou porque todo mundo alegava que era um filme extremamente assustador e que nunca ninguém viu alguma coisa parecida, semelhante com aquilo. Existem muitas simbologias, assim como muitas referências, inclusive para uma religião bem polêmica que tem gente que morre de medo só de falar o nome, mas também chama a atenção ali dos curiosos. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre paleta de cor, narrativa, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Hereditário, ele é um filme americano de terror psicológico lançado em 2018, em que foi dirigido e escrito pelo Ari Aster. Ele é o mesmo diretor de Midsommar, lançado em 2019, que esse filme, gente, eu concordo que ele é muito bom. Eu já assisti um bocado de vezes, é um dos meus favoritos também. Essa produção também, ela pertence à grandiosa A24, que eu sempre cito aqui em alguns vídeos do canal. Eu posso até linkar aqui em cima algum aqui para vocês irem lá e conferir. Simplesmente o que os caras tocam vira ouro. Inclusive, muitos filmes, né, boa parte deles que participaram, que estavam concorrendo ao prêmio do Oscar nesse ano, eram também tudo do A24. Basicamente, o filme ele gira em torno da artista de miniaturas chamada Annie Graham, que ela é interpretada pela Toni Collette. O seu escritório, então, ele fica dentro da sua própria casa, ali num quarto reservado só para ela e as suas maquetes. E dentre esses trabalhos, você vê assim que ela faz mais de um ao mesmo tempo, e você vê que é o tipo de trabalho perfeito para pessoas perfeccionistas, em que você precisa prestar atenção no detalhe do detalhe. Ela é casada ali com o seu marido, que ele é o Steve, que ele é interpretado pelo Gabriel Byrne. No entanto, ele trabalha em outra área, exercendo a profissão ali de psiquiatra. E o casal, então, eles possuem 2 filhos, que eu vou chamar as crianças ali de os problemáticos. Em que temos o Peter, um adolescente de 16 anos, que ele é interpretado pelo Alex Wolff, e a sua filha mais nova, de 13 anos, que é a Charlie, que ela é interpretada pela Millie Sefero. Toda essa galera aí do bem, eles moram na mesma casa, na mesma residência, eles compartilham ali o mesmo dia a dia. Tudo normal até aí. Até o momento em que a Annie, né, a mãe ali, a matriarca, ela recebe a notícia de que a sua mãe acaba de falecer e ela tem que comparecer ao funeral. Só que quando ela chega ao funeral, ela fica meio que surpresa, meio que em choque, por causa que existem muitas pessoas presentes. E o que faz ela ter o tipo de reação que ela teve na cena? Simplesmente por causa que elas não tinham uma relação ali muito saudável entre mãe e filha. O que se torna até um fato irônico ali pela parte da Annie, por causa que há de se pensar que, meu Deus, se tem tanta gente assim no funeral, quer dizer que não é que ela era de difícil convivência, não é que ela se dava mal com todas as pessoas, tipo, ela era rabugenta com todo mundo. Não, o problema era unicamente comigo. Porém, além dos fatos que eu estou citando no momento, o que acontece? A mãe da Annie, ela fazia pouco tempo que, tipo, meio que ela tinha estreitado um pouco as relações com a família. Só que isso só aconteceu depois do nascimento da filha caçula, a Charlie. Logo, pra menina, ela se tornou ali uma figura importante, né, ali pro desenvolvimento da criança. Passou-se uns dias e o Steve ele chegou a receber um telefonema de que estariam depredando ali o túmulo da avó materna das crianças, só que ele nem entrou em detalhes ali com a própria esposa, por causa que, né, ela já estava em choque com o falecimento e ter que ir no velório, então ele meio que deixou aquilo tudo pra lá. Então, com o decorrer do filme, o telespectador ele começa a perceber que algo de errado não está certo, já que começa a acontecer fatores e episódios bizarros, incluindo os filhos do casal. E não era aquela coisa que a gente vê normalmente em filme de terror. Ai, o problema é com a casa, vamos sair da casa, ou vamos exorcizar a casa. Não, estava acontecendo com as pessoas, com os membros da família. E estava acontecendo em qualquer ambiente. Então, por exemplo, eles estavam na escola, acontecia dentro da sala de aula e todo mundo assistia aquilo ali com uma cara de pavor, todo mundo aterrorizado. E não contente com isso, meio que para eles fingirem que nada disso estava acontecendo, né, fingir naturalidade,
acontece outra coisa. O Peter, então, ele é convidado ali para uma festa ali da galera da escola, ali tipo uma house party. Só que a mãe dele vira e fala: você vai, mas você tem que levar a sua irmã mais nova. Meio que aquela coisa assim, meio como que ela se fosse um amuleto para tentar impedir do irmão fazer alguma coisa de errado, né? Tipo, meio que ela tipo estaria ali analisando e qualquer coisa de errado ela contaria para a mãe. E, gente, o que acontece quando a gente tá numa festa estranha com gente esquisita, com gente que a gente não conhece? É óbvio que todo mundo fica desconfortável, principalmente as pessoas introvertidas como eu. Então, normalmente a gente fica ali no canto só observando tudo aquilo, né? A gente tenta, no máximo, não interagir porque a gente meio que não sabe, a gente tem muita vergonha. Outro fator que piorava toda essa situação pra Charlie é que as pessoas presentes, elas não tinham a idade dela. E enquanto o Peter estava aprontando ali no andar acima da casa, a Charlie ficou, obviamente, com fome e ali, né, a única comida disponível em um dos balcões ali da festa era um bolo e ela resolveu pegar um pedaço. Mas antes que vocês me perguntem, não, ele não estava batizado. Ele tinha apenas nozes. E justamente a nossa personagem possui alergia enorme a esse tipo de alimento, né? Então assim, quem come normalmente fica com asfixia, pode ficar inchado e tudo mais. Então, imagina o que acontece nas próximas cenas. Eu sei que tem gente que vai assistir esse vídeo, que já assistiu esse filme e sabe muito bem que eu tô ligada. Hereditário, ele faz parte ali do que eu chamei em outro vídeo aqui do canal de terror contemporâneo. Ou seja, ele não possui mais aqueles elementos que tem em todo o filme dos anos 2000. Em que o terror ele não precisa necessariamente ter monstros ou serial killers ali atrás dos personagens. É um medo, são pautas muito mais profundas, bem diferentes, elas sempre estão ali ligadas um pouco com o terror psicológico. O roteiro ele meio que vai te preparando e por mais que não tenha elementos explícitos na tela, quando você se depara, você realmente se assusta. Explícito que eu tô falando é, por exemplo, a gente ficar assistindo o filme inteiro e esperando pela presença do capeta ali em A Bruxa de 2015 ou até em Babadook de 2014, em que a gente fica ali esperando o tal do bicho papão. Ou não muito longe disso, por exemplo, no filme Corra de 2017, em que o medo ele é mais contemporâneo, ele é mais moderno. Esse perigo ele tá sendo ali colocado nas entrelinhas, de forma minuciosa, de forma subliminar, e só depois é que é escancarado ali pro telespectador. Mas se a gente retornar o filme pro início, a gente já percebe esses elementos ali aos poucos. Mas eu vou ser clara que esse filme me assustou muito e eu dormi umas boas noites de luz acesa. Porque a gente junta o baque do final, junto com o que acontece depois da festa que a Charlie come o pedaço de bolo, e realmente até a pessoa mais cética da vida fica com as pernas bamba, fica com as pernas ali tremendo. Eu tava meio que quase assistindo o filme segurando um terço, assim, rezando o Pai Nosso, porque é aquele filme, assim, que você fica tenso, você fica ansioso, você sabe que tem alguma coisa na espreita, alguma coisa ali no escuro, você só não sabe o que é exatamente. Dentro da narrativa é citado uma entidade chamada Paimon, que ele é um dos 8 reis do inferno. E eu, toda bobinha, eu fiquei pensando naquela criaturinha bonitinha, bem fofinha ali do jogo Genshin Impact. Mas eu vi que tá bem longe disso. Mas enfim, gente, vamos ao ponto que nos interessa. Vocês lembram da Ellen, a avó da família que morreu? Pois é, e vocês lembram também que ela chegou, né, a meio que ter mais contato com a família depois do nascimento da neta? Pois bem, era porque a véia, ela era a líder de um culto ali, bem do mal, e a gente vê, né, a gente tem a certeza desse momento quando a Anne, ela tá folheando ali uns livros mágicos da própria mãe e tem algumas partes ali sublinhadas. Simplesmente ela estava preparando a própria neta para receber a tal da entidade maligna. Só que o que aconteceu? Além da própria neta morrer, percebe-se que o Peter, ele seria, né, além de ser um homem, ele parecia ser mais saudável e menos vulnerável do que a neta. Por isso é que acontece os ocorridos na escola e no final do filme ele faz aquele que a Charlie fazia ali no começo do filme, porque a gente já começa a perceber que a tal da entidade meio que se manifestando ali.
O filme surgiu a partir de uma ideia, a partir de um curta-metragem do nosso próprio diretor, o tal do Ari Aster. E como que era muito bom, era muito promissor, o A24 já cresceu os olhos e já falou ali que ia bancar o projeto. Afinal, por que não? Apesar do Ari Aster jamais comentar abertamente sobre o assunto, o roteiro nasceu a partir de um incidente real que ocorreu no ano de 2004 na região de Marietta, no estado da Geórgia, em que John Kemper Hutcherson acidentalmente decapou o próprio amigo de infância enquanto ele se debruçava com a cabeça para fora do veículo. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso vocês tenham ali uma curiosidade para ler a notícia, para ler sobre o ocorrido ali de forma completa. Hereditário, ele estreou primeiramente no Sundance Film Festival de 2018, e só depois de um tempo é que ele teve o tal do wide release, que diferente do que eu imaginava, que tinha a ver com widescreen, na verdade é quando uma produção ela é distribuída em larga escala pelos Estados Unidos inteiro em tudo que é cinema. As suas gravações começaram em fevereiro de 2017 em Utah, um estado do oeste dos Estados Unidos, em que os exteriores da casa da família, junto à casa da árvore, foram realizados na região de Summit County. Já a cena do cemitério ocorreu em Larkin Sunset Gardens e os enquadramentos feitos dentro da escola foram divididos em dois locais, um em West High School e o outro no Utah State Fair Park. No entanto, a casa da árvore em seu interior, assim como alguns ambientes da casa, foram refeitos do zero em estúdios de som. Porque se vocês pararem para analisar, em algumas cenas a gente nota que o enquadramento é extenso, ele é largo, e isso ocorre por conta que, por ser reconstruído em estúdio, dava para não ter as paredes e deixar mais profundo. E esse último ponto que eu citei anteriormente do cenário, ele leva a uma análise até então bem engraçadinha. Pois sabemos que a Anne mexia com as maquetes, ela manipula os ambientes. Logo, o diretor, fazendo os ambientes com a sensação de extenso, ele queria mostrar que seria uma casa de bonecas também, em que observamos tudo de longe, o parquinho realmente pegando fogo e não podemos interromper os fatos. O nosso diretor, ele contou em uma das entrevistas que o Alex Wolff, responsável pelo papel do Peter, ele pediu para que ele de maneira nenhuma citasse uma das peças do William Shakespeare ali nos estúdios, pois existe uma lenda supersticiosa acerca disso. E o Ari Aster, como um homem bem cético e queria plantar uma zoeira ali, ele resolveu citar o nome da peça. E o que aconteceu? Na cena seguinte, enquanto eles gravavam, uma das luzes chegou a explodir. Isso que o Alex Wolff se referiu é, no caso, o The Scottish Play ou The Bard's Play, que são eufemismos para a mesma peça chamada Macbeth. E para quem não lembra, né, direitinho, aquilo que a gente aprende na escola, eufemismo a gente utiliza para amenizar o sentido da palavra. Por exemplo, em vez de eu falar, nossa, fulano morreu, hoje em dia a gente fala o quê? Nossa, fulano foi de comes e bebes, fulano foi de achados e perdidos, e por aí vai. Reza a lenda que a pessoa que disser este nome dentro de um teatro está pedindo para que ocorra um desastre, pois acredita-se que Shakespeare utilizou um feitiço de verdade no roteiro e umas bruxas ali da época teriam amaldiçoado por tamanho ódio. Sem contar que quando Macbeth fica em cartaz em algum lugar, é alta a probabilidade de o teatro fechar as portas por problemas financeiros. Eu vou dizer pra vocês que Hereditário, ele é um filme, uma produção independente. Até porque quando ele fez parte das premiações, elas também são aquelas bem lado B. Começamos então com o Chicago Film Critics Association Awards em 2018, em que o filme ganhou de melhor atriz para Toni Collette e diretor revelação para o Ari Aster, seguido do St. Louis Film Critics Association em 2018, que ganhou o prêmio de melhor atriz novamente para Toni Collette, e por último no Fangoria Chainsaw Awards em 2019, em que levou uma premiação como filme com maior lançamento amplo pelo país, melhor diretor, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro e melhor morte. E o filme que indicarei hoje é Inland Empire, um thriller psicológico lançado em 2006, em que foi dirigido e escrito pelo maravilhoso e intelectual David Lynch. Eu falei tudo isso de adjetivo sobre esse diretor por causa que eu amo muito ele. Eu, inclusive, assim, quando estou entre meus amigos, eu chamo ele de vovô porque eu tenho muito carinho, eu amo muito esse diretor. E
O primeiro vídeo aqui do canal foi sobre Cidade dos Sonhos, lançado em 2001, e eu vou deixar um card aqui em cima, caso vocês queiram conferir. Ele tem muita simbologia, é muita coisa que acontece ali na mise-en-scène pro telespectador. Eu arrisco dizer que David Lynch, como sempre, ele está muito à frente do seu tempo, por isso que muitas pessoas acabam não interpretando, não entendendo os seus filmes, e eu arrisco dizer também que ele seria um grande precursor do terror contemporâneo. Nick, uma atriz casada, é convidada para atuar em uma produção polonesa que foi interrompida após a morte dos protagonistas. Logo, ela se envolve com o ator do filme, se apaixonando por ele, e então a sua realidade passa a ficar distorcida e se misturar com a ficção. E você, já assistiu ou já ouviu falar sobre Hereditário? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me dar alguma dica sobre algum filme ou algum jogo que eu posso trazer aqui pro canal e contar em mais detalhes como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!